Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos problemas mais frustrantes de qualquer carreira, o famoso paradoxo da experiência. Essa é uma análise para quem já se sentiu meio num beco sem saída profissional, sem saber muito bem como dar o próximo passo. Ok, vamos direto ao ponto com essa pergunta, que é um clássico, né? É aquele ciclo vicioso que parece não ter saída e define perfeitamente o problema. A sensação é de estar preso do lado de fora, só olhando para dentro. Formalmente é isso aí. A lógica é circular. Lembra muito aquele dilema de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Para conseguir A é preciso ter B, mas para ter B é preciso conseguir A. É um verdadeiro nó lógico, só que com consequências bem reais na vida da gente. E a razão por trás disso não é nenhum mistério da biologia, como no caso do ovo e da galinha. É puramente econômico. Pensa bem. Para as empresas, contratar alguém sem experiência é uma aposta, e essa aposta custa tempo e dinheiro. Elas preferem um candidato já comprovado, alguém que é uma aposta mais segura, do que ter que treinar um iniciante do zero. Mas, felizmente, na vida real, ao contrário de alguns paradoxos filosóficos, esse tem saídas. A sociedade foi criando uns atalhos, umas trapaças, digamos assim, para furar esse bloqueio. Vamos ver como isso funciona na prática. Bom, essas são as rotas mais conhecidas, né? Estágios, que funcionam como uma meia experiência, o trabalho voluntário, que permite comprar experiência com o tempo, e, claro, o famoso QI, o quem indica, que basicamente substitui a experiência formal pela confiança de alguém. Mas hoje a gente vai focar em estratégias ainda mais criativas. Nossa primeira estratégia é fascinante. Vamos chamar de o cavalo de Troia. E ela foi usada de um jeito brilhante por uma futura estrela de cinema para conseguir entrar na fortaleza que era Hollywood. O cenário era a versão de Hollywood do nosso paradoxo. Só que, olha, muito mais brutal. Harrison Ford era um ator desconhecido, completamente travado nesse ciclo. Os executivos da época diziam que ele não tinha qualidade de estrela. Frustrado, ele sabia que precisava de uma abordagem totalmente nova. E foi aí que veio a grande virada de chave. Em vez de continuar batendo na porta da frente, ele decidiu construir uma porta dos fundos. Ele usou uma habilidade que já tinha e que não precisava da permissão de ninguém, a carpintaria. Mas ele foi esperto, focou os serviços dele na indústria do cinema. E aqui está o momento da virada. Ao construir armários na casa de George Lucas, Ford não era mais um ator pedindo emprego. Ele era um profissional resolvendo um problema. Essa confiança fez com que o Lucas o chamasse para ajudar nos testes de elenco de um filme novo, só para bater uma bola nos diálogos com os outros atores, sabe? E isso mostra o poder da estratégia de uma forma brilhante. Por não estar lá competindo, Ford leu as falas do Han Solo de um jeito relaxado, sarcástico, e o George Lucas percebeu que o carpinteiro dele era melhor que todos os atores experientes que estavam ali. Ele não quebrou o paradoxo, ele tornou o paradoxo irrelevante ao mudar o contexto. Agora vamos para uma abordagem completamente diferente. Se o Harrison Ford entrou pela porta dos fundos, o Sylvester Stallone construiu a própria porta e exigiu que ela fosse aberta. Essa é a estratégia da alavancagem. Para entender a jogada do Stallone, a gente precisa entender o desespero dele. Em meados dos anos 70, era isso que ele tinha na conta bancária. A situação era tão crítica que ele chegou a vender o próprio cachorro porque não tinha dinheiro para alimentá-lo. Ele era um ninguém, rejeitado por todo mundo pela sua aparência e pelo seu jeito de falar. Inspirado por uma luta de boxe, Stallone escreveu o roteiro de Rocky em 3 dias. Os estúdios amaram, mas viram o paradoxo de novo. Para ser um sucesso, o filme precisava de uma estrela, e o Stallone não era uma. Eles queriam o produto dele, mas não ele. Os estúdios ofereceram uma fortuna pelo roteiro. A oferta foi subindo de 125 mil para 250 mil, até chegar a 350 mil dólares. Para um homem que tinha vendido o cachorro por 50 dólares, essa era uma quantia que mudaria a vida dele. Mas ele recusou, todas as vezes. Essa foi a cartada final dele. Ele sabia que se vendesse o roteiro, teria dinheiro, mas continuaria sendo um ator sem experiência, preso no mesmo ciclo. Ao se tornar o dono do produto, ele criou a alavancagem. Ele parou de pedir uma chance e passou a negociar os termos dela. Nossa terceira história traz uma abordagem bem moderna e incrivelmente eficaz, especialmente no mundo dos negócios. É sobre demonstrar o valor de forma tão clara que as credenciais se tornam secundárias. É a estratégia da prova prática. A Sarah Blakely era uma completa outsider. Ela não tinha nenhuma experiência em moda, em design ou em fabricação. Tudo o que ela tinha era um problema pessoal,
as roupas de baixo que marcavam o corpo e uma ideia para resolver, que nasceu de uma meia calça que ela mesma cortou. O que é muito interessante aqui é que ela estava presa em 2 ciclos ao mesmo tempo. Ninguém queria fabricar para uma amadora e nenhuma loja de prestígio queria vender um produto de uma completa desconhecida. Parecia impossível. Depois de muito esforço, ela conseguiu uma reunião com a compradora da Neiman Marcus. Mas, durante a conversa, ela percebeu que estava perdendo a atenção da mulher. Sem gráficos de vendas, sem histórico, sem credenciais, o não era iminente. Então, ela fez algo totalmente inesperado. É isso mesmo. Ela pediu para a compradora ir com ela até o banheiro. E lá, ela demonstrou o antes e o depois, mostrando na prática a diferença que o produto fazia. A prova foi imediata e inegável. A compradora ficou tão impressionada que encomendou 3.000 unidades na hora. E essa é a essência da estratégia. A Sarah Blakely sabia que se ficasse só no papo, a falta de experiência a derrotaria. Mas ao forçar a compradora a olhar para o resultado real, ela tornou o currículo irrelevante. Mostrar é muito mais poderoso do que contar. Vimos 3 histórias incríveis, cada uma com uma abordagem única para quebrar o mesmo paradoxo. Vamos agora comparar essas estratégias lado a lado para entender melhor como cada uma delas funciona. Então aqui temos um resumo bem claro. O Harrison Ford usou o relacionamento para tornar a experiência formal desnecessária. O Sylvester Stallone criou um produto tão desejado que a falta de experiência dele teve que ser engolida. E a Sarah Blakely ofereceu uma prova tão prática e convincente que o resultado falou por si só. E isso nos leva à reflexão final. O paradoxo da experiência pode parecer uma muralha intransponível, mas estas histórias mostram que, com criatividade e com a estratégia certa, sempre existe uma maneira de contorná-lo. A questão que fica é: se a porta da frente está fechada, qual é a porta